debate a gente aprende também, um pouco como um diálogo, mas às vezes aprende mal. Aprende mal porque o cara quer ganhar o debate, às vezes até mente, né? E também, se a gente ficar só dialogando, ninguém intervém na realidade, porque a realidade você vai ter que ter poder, vai ter que disputar alguma coisa, né? Vai ter que ter capacidade de debater, ou seja, dizer para destruir o argumento do outro, né? Então aqui nós estamos muito mais utilizando a diálogo, mas como a gente tem um vício de qualquer coisa chama de debate, a gente vai colocar no debate, né? Embora tenha sido colocado no debate, isso aqui na verdade é um diálogo, né? E eu estou muito satisfeito por isso, que eu vim mesmo foi para dialogar. E aí tem uma coisa interessante que eu vou colocar também, que também no diálogo a gente não pode só levar, não pode só pegar o conselho de celular para casa e fica desigual, né? Sem não ter dado nada, não paguei nem a entrada, né? E aprender de graça. Mas então eu queria só dizer um pouco isso e também o seguinte, outro ponto que eu queria colocar, das gerações, o encontro das gerações, né? Vocês vão me perdoar, mas eu vou ter que assumir a minha idade, né? Já tenho um bocado de ano, mas aí, engraçado que eu com o meu filho mais novo, ele fez 18 anos agora, vai entrar na universidade, passou na UFC, ele só queria saber mais de psicologia e agora está na rua. Todo dia chega em casa do pescoço assado, que ele é branquinho, só de ficar no sol ele não passa protetor solar e chega todo assado, mas no outro ele vai de novo, bota o chapéu, tira, né? Aí vai de ônibus, vai a pé, tal. Bom, e ele está dialogando nas redes sociais, né? E eu dialogando com ele, então eu disse para ele, eu digo, olha que coincidência, você está indo com a mesma idade que eu fui, né? Só que eu fui há 50 anos atrás, 1963, faz 50 anos que a gente quebrava os ônibus aqui pela minha passagem, né? E aqui no liceu, os bombeiros, e tinha briga dos bombeiros com o pessoal do liceu, e eu não era dos dois lados, mas eu entrava para jogar pedra a favor do liceu. Então, e a gente foi aprendendo aí, desses 50 anos, eu nunca mais parei de jogar minhas pedrinhas, mas também de prestar atenção nas coisas, né? E tal, etc e tal. Eu já sou anistiado, 21 anos de luta contra a ditadura, então a gente aprende um bocado de coisa, né? Mas aí então, aí eu dialogando com esse meu filho, né? Eu disse para ele assim um pouco, eu digo, olha, tem muita coisa completamente diferente, mas tem muita coisa muito parecida, meio século depois, né? Um é o cheiro de anarquismo, do jeito que tinha no meu tempo, tinha, só que eu ainda nem entendia direito, mas eu fundei na época, era o Partido Comunista Católico, com 18 anos, né? Que era o partido que usa de meios ilegais para conseguir o que é legal. Imagina aí a loucura, né? Então, há 50 anos atrás já tinha essa loucura, né? O Partido Comunista Católico que usa de meios ilegais para conseguir o que é legal, né? Aí então tinha um embate enorme, né? E tinha o que também um pouco? O pessoal que questionava tudo, meio anárquico, não tinha nem consciência, que não era de partido nenhum, né? E era, às vezes, regressa um pouco da igreja, misturava dentro da igreja, pegava o que tinha, né? Então tinha esse lado um pouco anárquico, né? Que depois misturou, mas tinha também depois muito que não tem hoje ainda, mas vai ter, porque primeiro tem um certo caos, às vezes tem a teoria do caos da complexidade que coloca, né? Primeiro você tem o caos, o sistema, depois ele gera uma nova complexidade, né? Então, quando vê um caos, aí chega o anarquismo, tem essa ideologia dominante. Depois a gente vê que o anarquismo não tem como se manter, aí vai se construindo uma nova complexidade, ou então um novo poder, criando um novo, né? Então, enfim, houve todo um período em que foi mais construída uma nova complexidade, que era toda aquela teoria socialista, marxista, leninista, trotskista, uzista, tudinho, né? Então isso foi extremamente ideologizado, esse processo do governo, né? E de certa forma isso se esgotou. Então o mundo hoje está criando um novo caos,
E não é só no Brasil, aqui é um reflexo mundial, né? E o instrumento desse novo caos talvez seja as redes sociais, que está massificando, né? Então, mas esse caos, ele uma vez construído, ou quase inteiramente construído, ele está gerando uma nova complexidade, que ninguém sabe qual é. Mas nós temos o direito e o dever de construir, né, essa complexidade. É assim que eu estou mais ou menos vendo. E também o seguinte, os novos partidos vão surgir, essa nova complexidade toda vai surgir, né? Não há ainda é anárquico, mas mais bem comportado, porque, digamos, tempos, no meu tempo de lá para cá, esse tempo também é meu, eu não me considero do tempo do passado não, apenas eu estou há mais tempo rodando, né? No carro velho ou novo, mas eu ainda sou da agora, eu ainda sou desse tempo, né? Vou para a rua do mesmo jeito, ando mais devagar, mais vou, né? Bom, mas eu quero dizer o seguinte, é que novos partidos vão surgir, novas teorias, e aí é onde entram vocês aí mais teóricos, né? Mas o Lenin dizia assim, não é? A prática é anterior à teoria, mas a prática sem a teoria não vai muito longe, né? A teoria é para a gente ver mais longe, mas também ele mesmo se equilibrava e melhorava, né? E aí ele dizia mais na frente assim, como quem diz, acredite nisso, mas também acredite no outro lado. Ele dizia assim, quando a teoria não resolver bem a sua prática, continue com a prática, depois você refaz a teoria, né? Então nós estamos num momento dessa segunda parte, né? A nossa teoria não está ainda nos permitindo, ou não está mais nos permitindo enxergar muito longe, mas vamos continuar teorizando, porque a gente vai limpar os óculos e vai enxergar, né? Mas enquanto isso, vamos fazer as coisas dentro com o arcabouço teórico que a gente tiver, né? Vamos fazer a prática e vamos reconstruir a teoria, né? Quer dizer, nós vamos do caos atual construir uma nova complexidade, né? Mas eu acho também que o que você falou, a direita e a esquerda, sempre houve, né? Sempre ninguém pode estratificar bem assim o que é direita e o que é esquerda. É bom que a gente estratifique, mas a gente tem que ter noção das limitações dessa estratificação, porque muitas vezes a direita se confunde com a esquerda, principalmente nas extremas, né? Tem coisas aí que a extrema direita e a extrema esquerda você quase que não consegue diferenciar, né? E eles estão na rua. Passei muito tempo quando era criança, a gente conhece era de esquerda, porque ele tinha um barro grande e ele pintava assim. Aí quando ele começou a falar da bomba atômica, tá ligado? A partir de determinados parâmetros, o próprio governo ditatorial do Estado e jamais seria um governo de esquerda, né? E determinadas acepções do que é esquerda, né? Agora, então eu só queria concluir com o seguinte, que eu também não estou nas redes sociais, eu não sou craque não, mas estou meu centro aí no Facebook da vida. E eu ainda no debate de hoje, que eu fiquei levantando para cá, eu andei com o Pedro Albuquerque, não sei se vocês conhecem ele, das antigas, eu ia com ele nas passeadas, ele era PCdoB, e eu era trotskista, então imagine, trotskista com comunista, Estado e Trotsky, aí ele só faltava se matar. Mas no fim, quando ia preso, os caras tudo amigos. Bom, aí, mas ainda hoje o debate tudo bem. Diferentemente disso, as ideologias a gente já tem bem modesto que elas são essas limitações todas. Mas colocar o seguinte, eu não sei que o nosso instrumento teórico, que é toda a teoria socialista, não está resolvendo a questão dos grandes males da humanidade, que eu acho que ainda é o capitalismo. Então, de qualquer maneira, eu continuo anticapitalista. E continuo achando que, na falta de outra teoria melhor, o marxismo ainda é melhor. Agora vamos, através dele mesmo, nos refazer, né? Ou fazer, honrar o que o Marx dizia, né?
que sempre você refaz a própria atitude. Então eu acho que esse povo que está na rua, eles, embora meio anárquicos, eles checam o catalismo. Aí o Pedro dizia que eu estava voltando a querer delirar. Né? Mas ele checa, por que ele checa? Porque na hora que ele pede transporte público gratuito, na hora que ele pede o SUS funcionando a contento, né? Atendendo todo mundo, e a educação pública e gratuita, escola com tempo integral, o que é que ele faz? Ele está exigindo uma coisa impossível dentro do sistema capitalista. Porque não tem como o governo fazer isso, porque não tem dinheiro, os impostos não dá. Por que não dá? Porque além de não dar mesmo, ainda tem que ter a dívida pública, ou a dívida externa e interna, que ele tem que pagar um monte de dinheiro da geografia internacional do sistema capitalista. Né? Então o que acontece? Não há como atender. Então na hora que o povo exige isso, entra de novo na teoria do Lênin. A contradição entre a necessidade e a possibilidade. Aí checa o sistema. Isso é corrigido na prática. Porque o povo está pedindo uma coisa que é impossível dentro do sistema capitalista. Mas o que é possível ele vai conseguindo. E na medida em que vai conseguindo, o povo vai engrossando o pescoço, vai descobrindo que é possível mudar. Né? Então ele já está mostrando que é possível mudar. Faz até o querido Joaquim Barbosa dá um jeito de botar um cara na cadeira, como botou aquele para tirar a mula da cadeira, né? E as togas. Então optaram um deputado lá na cadeira, aquele de Roraima, para dizer assim, nós estamos nos mexendo também, né? Estamos tirando a mula da cadeira. Então o Congresso também está tirando, mas isso é pequeno, né? Diminui os centavos e tal. Essa checada vai mostrando ao povo, ainda recuperando o Lênin, que o que é necessário e é possível, a gente vai conseguindo. Mas tem um ponto de contradição entre a necessidade e a possibilidade. Ou seja, o que é necessário mas não é mais possível dentro do sistema. Então nessa hora checa o capitalismo. Aí nessa hora você tem um salto qualitativo e você vai lutar para derrubar o sistema. Então, nós estamos dentro do que é possível. Exige do governo, do executivo, exige do judiciário, exige que é democrático. Pegar da Revolução Francesa. Nós estamos aqui nos três poderes da Revolução Francesa. Mas já, pelo menos é o que eu espero, desejo, o povo está mostrando isso, esse movimento vai avançar, as edificações vão checar e vão se dar saltos qualitativos. Né? Quer dizer, a gente vai crescer qualitativamente. Duvido que, se continuar desse jeito, daqui a 6 meses não tem uma direção revolucionária nesse país. Tem que ser um partido novo que nasça. Né? E aí eu vou defender um pouco a nossa linha, depois que eu pergunto o PT aqui. Eu sou um estudador do partido, então eu já era antigo quando criava o PT no partido. Estou quase um dinossauro nessa altura. Mas então o PT nasceu porque não tinha nada. O PT é um novo, tinha um caos anterior. Porque o pessoal dos comunistas chamados dos outros trotskistas e tal, não davam conta. Aí o movimento sindicalista de 78, 79, não tinha, a liderança era muito improvisada. E eles foram criando. Quando eles sentiram que tinha que aumentar, aí criaram o PT. Né? Que hoje está meio travestido, todo mundo só desta. Então é isso aí que eu queria dizer, desculpe seu vídeo. Eu queria fazer uma ponderação do que você falou, porque é a segunda vez que eu escuto o Lênin ser chamado a primeira foi outro dia ser invocado, foi o Afonso, né? E dava uma conversa de cozinha, estava eu, o Valdeci, o Afonso, e ele invocou também o Lênin para compreender. Eu acho que é um boguinho de compreensão, porque o Lênin estava lá, no coração da coisa, né? E essa perspectiva da necessidade e possibilidade, eu acho que é interessante, mas eu retomo aquilo que eu falei sobre de onde sai a informação para a crítica, para o que as pessoas estão pedindo, que está circulando. Primeiro,
É uma coisa que o Zizek colocou no texto que ele discorre sobre o que está acontecendo aqui no Brasil, né, que faz recentemente ele lançou um texto sobre isso, ele vai dizer uma coisa interessante, né? Ele já tinha uma crítica ao Occupy Wall Street, né? Mas lá eles compreendiam que havia algo mais ou menos estrutural e que o problema era o grande capital. Eles não foram ocupar a Casa Branca. Eles já tinham a compreensão de que o capital financeiro especulativo estava fazendo tudo. Aqui, por via da maneira como a imprensa constitui a forma como a coisa está sendo posta, em certa medida, isso obedece a uma agenda que é conservadora, que é de direita. O discurso, ele se foca no corrupto, não no corruptor. O problema estrutural, seja o problema estrutural da política, que força a maneira como é colocado no nosso sistema político, que força que você faça esse monte de aliança que nós não queremos, mas você é forçado pela governabilidade, senão você simplesmente não governa. Também não se enfoca na contradição de que existe uma bancada ruralista, existe uma bancada que há um sistema que vai corromper essas pessoas. E você institui um discurso moral e não um discurso político, né, de uma moral capenga que vai querer, por exemplo, aqui corrupção seja crime hediondo. Ora, não há uma correlação entre a diminuição do crime e o rigor da pena. Se fosse assim, o Texas não tinha crime, né? Porque lá é sempre uma coisa draconiana, lá tem crime. Os países que instituíram a pena de morte não apresentaram diminuição nos índices das estatísticas de assassinato. E eu já desconfiava disso. Um amigo meu de São Paulo, estranhamente, tem se tornado moderado, que é advogado, que não é, porque a maioria dos meus amigos de São Paulo são pessoas maravilhosas e fascistas, né? São gente que eu amo no fundo do meu coração, mas são fascistas, né? Ele, como é advogado, ele colocou, olha, ele explicou lá, de acordo com o negócio de direito, é completamente paliativo. Aliás, é redundante, de acordo com o direito, mas é uma coisa que está sendo pedida. E uma das minhas preocupações é que ainda não se chegou, e deveria se chegar nesse aspecto leninista, que é pedir algo que não dá para responder. A rua, informada pela Veja, pelo Lex, está pedindo besteira. O fim da regalia político. O ruralista, acaba aí. Ele vai continuar sendo financiado pelo ruralista, vai continuar. O cara que é corrupto, quer acabar com as minhas regalias institucionais, não está roubando. Eu não preciso disso. Quem precisa é o operário que se tornou deputado e que está lá e que sem ser não faz política. Aí esse vai se ferrar. Ou então a coisa uma série de coisas que estão sendo pedidas que o sistema pode facilmente responder. Ou não tão facilmente, mas com algum jogo de cintura, como baixar os 20 centavos. Que com certeza isso não vai dar prejuízo para a empresa de ônibus, abaixar um pouco a margem de lucro. Você não acha que existe esse, digamos assim, devido tópico dos 20 centavos, que na verdade o movimento foi pela tarifa zero? Exatamente. Os 20 centavos eram O preço da tarifa zero. Porque você dá 20 centavos mais distante da tarifa zero. E assim, o tempo inteiro, e lembrando que antes do estouro, né, em São Paulo, que foi o grande estouro, né, a gente teve Cuiabá, Teresina, Natal, Florianópolis, algumas manifestações no Rio, BH, já houve vários, né, nós da rede do MPL se manifestando. Então eu acho, mais uma vez, né, concordando com tudo, me pergunto se também não existe, né, por dentro do movimento, esse pedido pelo impossível que está materializado na tarifa zero, que na verdade ela é impossível do ponto de vista da forma como a coisa se estrutura. Se você for pensar no serviço essencial de transporte público, dando a margem de lucro que ele dá para as empresas de ônibus, né? O tipo sem reforma tributária em que quem ganha um salário mínimo paga 50% de imposto, quem é milionário paga 20%. Se você for pensar em uma série de coisas... Dia que eles aumentaram o IPTU dos mais ricos para poder financiar, e aí o negócio... Exatamente. Se você pensa urbanisticamente a cidade do ponto de vista liberal, né, que concentra
dentro de determinadas coisas, então a tarifa zero não é factível, ou seja, pedir a tarifa zero tem no seu cerne o pedido de uma mudança muito maior, né? Que obviamente ela, se ela tivesse... mas não é possível. Como ela, no núcleo do MPL, ela está muito concentrada e parece que ela vai se rarefazendo à medida que ela chega nas bordas, né? Mas enfim, é só para colocar. O Bereli tem uma colocação. Eu conheço essa paralela aí. Meu nome é de Carlos, como você já falou, militante do PT, continuo trotskista, marxista e cristão, para ser uma eterna contradição com todo ser humano. É um produto do Partido Comunista. Mas assim, mas muito interessante, porque assim, nesse período que estourou as manifestações, eu não vou usar em nenhum momento o termo movimento, que a discussão sobre o conceito de movimento é muito mais complexa e muito maior. Eu acho que são manifestações, são insatisfações, são mobilizações que estão ocorrendo. Não vou usar esse termo. Mas algumas coisas me inquietam. Primeiro, eu não percebo isso que você percebe, de haver Renata, de haver uma demanda, uma perspectiva de uma luta por uma transformação, por uma transcendência, às vezes eu quero perceber, mas na maioria das vezes eu não percebo isso. Eu não vejo aquela velha e boa frase do Lenin: sejamos sinceros, queremos o impossível. Muitas vezes, e aí é o contraditório desse processo, muitas vezes eu percebo mais nessas manifestações uma demanda por mais capitalismo, mais consumo, mais apropriação de capital, mais uma necessidade de consumo maior do que uma necessidade de uma transformação de distribuição de renda, ou uma necessidade de uma construção. Dizer que um cuidado que a gente tem que tomar cuidado, dizer que a tarifa zero só beneficia os trabalhadores, ou as trabalhadoras, os jovens, a grande parcela da burguesia e o grande empresariado do setor do transporte vai adorar se todos os governos passassem isso. Só beneficia o capital sem risco. Melhor coisa, eu vou colocar minha empresa, não vou correr nenhum risco, e o lucro vai ser garantido dele. 100% de lucro sem nenhum risco. Isso não é nenhuma afronta. Boa parte das propostas estão colocadas, com exceção da questão do SUS, mas eu não vi nenhum cartaz aqui de educação. Pode ser que alguém tenha visto: educação pública e gratuita de qualidade. Falo com uma educação. Eu não vejo educação pública e gratuita de qualidade. Então, assim, aí essa é uma coisa que está. E aí eu quero ponderar algumas coisas. E eu acredito que o Lenin, o Marx, o Trotsky não estão superadas as suas ideologias como a ideologia de luta de classe. Mas sozinhas elas não dão conta de toda a realidade e complexidade dessa sociedade. E eles já diziam isso naquele tempo deles. Eles, inclusive, Trotsky, Lenin, Marx, diziam que não era leninista, não era trotskista, não era marxista. Eles desenvolviam uma teoria para superar o capitalismo. Então, assim, por isso que eu acho que ela está bastante atual. Uma coisa que me deixa bastante intrigado é assim: há 2 meses atrás, se a gente tivesse aqui, tivesse nos encontrado, a fala de nossa, todos que estamos aqui, quem sabe a gente não ia nem se dispor a vir, porque não tinha um motivo, mas a fala que a sociedade brasileira estava amorfa, que não tinha nenhum movimento que mobilizasse, que nós não tínhamos um motivo para a mobilização, e que a juventude alienada. Essa era a frase comum nossa. Então, assim, existia uma perspectiva dessa coisa, dessa fala. De um mês para cá, a gente com mobilizações, multidões se manifestam. Essa temos ainda que tentar estudar mais. É legal, porque eu estava bastante intrigado, porque eu não conseguia responder. Estou vendo que muita gente não consegue responder e está tentando. Eu fiquei morto de contente quando eu vi o Chico de Oliveira dando uma entrevista, e ele já defendia que era o pessoal que estava à frente das manifestações. Aí no mesmo dia o pessoal sai correndo, porque leva porrada. Infelizmente, eu preferia que eles não levassem, que o contrário estivesse à frente, era bom até para a gente do PT, mais esquerda aí. Mas assim, uma coisa que para mim é clara:
existe uma crise de sociabilidade, não só no Brasil, mas em todo o mundo. Aí assim, como é o nome do companheiro primeiro aqui? Nilby. Não é só eu que tenho um nome difícil, é de casa, você também tem um nome difícil, né? Então assim, e as metáforas são muitas, né? A democracia é uma própria metáfora. Se nós pegarmos dentro da forma como tu coloca, se nós pegarmos o conceito de democracia, os meios de comunicação, como diz Paulo Henrique Amorim Pinho, viviam dizendo que nós temos que tínhamos um ditador na Venezuela, porque se referendavam plebiscitos atrás de plebiscitos. Se eleger por votação é ser um ditador. Agora, o cara que foi eleito, que derrubou o governo do Paraguai, não é um ditador. É contraditório. De repente, as famílias detêm, 5 famílias detêm a concentração dos meios de comunicação, não é antidemocrático. E até então, esse movimento é de questionamento. A coisa que me intriga é assim, e aí eu dialogo um pouco com a Renata, de novo, mas aí concordando com ela. Se nós estivéssemos no lugar de um governo democrático popular, com todas as contradições que eu concordo ipsilidem, eu tinha expectativa até que a Dilma seria a esquerda do governo Lula. Tenho uma decepção e às vezes eu tenho vontade de dizer volta Lula. Eu acho que seria até interessante. Mas assim, se nós estivéssemos no lugar do governo Lula, do governo democrático popular, ou de um governo que tem referência, que as pessoas têm referência no PT, que tem uma perspectiva simbólica de transformação, de mudar, eu não acredito que nós teríamos essas mobilizações. Primeiro que quando você tem um presidente de direita, ou um governo de direita, mas poder principal de direita, você tem um limite de poder, você tem um limite da representação, um limite de políticas. Quem estaria na rua seria os movimentos sociais organizados, que todos os movimentos organizados são organizados por coincidência, até o MST foi expulso da grande maioria das mobilizações de baixa de porrada. E só não cedeu, só não tirou o PSOL. Me desculpe se tiver alguém do PSOL aqui, só guardou suas bandeiras porque não são ideológicos. Criaram dentro do principal problema do PT, que é a questão de participação da eleição. Mas PSTU, PT, MST, outros movimentos manteram suas bandeiras e disputaram na porrada, tiveram que sair porque não aguentavam, porque era muita gente. Mas os outros esconderam suas bandeiras para poder ficar. Então assim, mas grande parte desse debate aí é a questão do processo. O governo do PT, estou me estendendo bastante, eu já vou terminar, juro para vocês. Mas é também para complicar um pouquinho vocês, já que complicaram minha cabeça, que eu vou ter que escrever alguma coisa também. O governo PT propiciou ascensão social, propiciou diversas políticas públicas, que, de certa forma, eles criam fissuras na estrutura de poder. Quando eu reconheço a existência das comunidades quilombolas, dentro de um país como o Brasil, racista, patrimonialista, isso é complicado. Cria fissura. Quando eu desenvolvo política para as mulheres, é complicado. Então, quando eu reconheço, eu começo a construir políticas de economia solidária, com todos os limites da própria economia solidária, não só das políticas públicas, mas eu estou criando fissura nesse sistema. Então tem várias fissuras que estão sendo criadas, que um movimento que não vai ser dentro do governo, não é dentro de governo que a gente faz transformação, nem a gente transcende, mas que esse criou uma perspectiva de políticas, de acessão, de expectativas. Ao mesmo tempo eu tenho uma insatisfação contida e reprimida, que não vinha do governo, não vinha de outros governos, e que essa insatisfação e essa reprimida é potencializada a partir do momento que eu elejo um operário que defende um projeto democrático popular, que pode ampliar minhas condições, e que essas políticas públicas, essa minha ascensão, ela vem paulatinamente, muito devagar, ela cria uma insatisfação, e essa expectativa ela pode explodir, mas ela foi explodida, ao meu ver, a partir também da disputa de duas questões. Primeiro, os partidos de esquerda, e aí eu coloco o principal partido de esquerda que ainda tem relação
com a sociedade, que chama o PT. Aí a Renata falou que não defendia, mas na fala dela, de vez em quando ela acabou defendendo o Lula e o PT. Defende muito. Acaba defendendo, não tem jeito, é uma contradição que nós vamos viver. Assim, acredito que quem potencializou boa